A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez aqui, nessa manhã, almoçando com Jesus, esta live, a qual está sendo feita para que nós possamos estar juntos, meditando aqui na palavra do Senhor, enquanto estamos reunidos ou nos preparando para almoçar, ou já estarmos assentados à mesa, almoçando, além de estar alimentando o corpo, também alimentando a nossa alma. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus para a nossa edificação, trazendo uma palavra dentro do que o profeta Isaías nos fala no seu livro, no capítulo 43, aonde ele diz a partir da parte B do versículo 1: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Estamos em um momento ao qual as pessoas estão com muito temor. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão em medo. Há uma certa aflição nos corações das pessoas, não somente no nosso país, na nossa nação, mas esse temor, este medo se estende por todo o mundo. E como nós, os cristãos, a Igreja do Senhor Jesus, devemos lidar com uma situação, com uma crise a qual estamos vivendo neste momento? Nós vemos que a palavra de Deus nos ensina, Paulo, ele escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, e o versículo de número 7, dizendo para nós o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de medo, em algumas traduções está escrito espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de autocontrole. Então, é necessário nós entendermos isso, que a partir do momento que nós, a Igreja do Senhor Jesus, eu e você, que somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador, e diante de Deus Pai estamos justificados, e a partir do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos torna então o templo do Espírito Santo, nos torna habitável para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. E o Espírito Santo vem então habitar em nós, para que em nós possa a eficácia do Evangelho ser concretizado, o poder da palavra de Deus ser realizado em nossa vida. E o Espírito Santo então ele vai se comunicando ao nosso espírito e faz com que então nós pela fé creamos que Deus está no controle de todas as coisas. Mediante a isso, essa confiança, esta fé, a qual nós temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gera em nós um sentimento de dependência de Deus e também um sentimento da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo diante de uma crise, mesmo diante das dificuldades, nós cremos pelo poder da palavra que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós vemos aqui nesse texto ao qual nós lemos, no livro do profeta Isaías, que o profeta Isaías traz uma palavra aos povo de Deus, dizendo para que eles não venham temer, porque eles são escolhidos do Senhor. E quando eles passarem pelas águas, o Senhor estaria com eles. Quando eles passarem pelos rios, os rios não submergeriam eles. E quando eles passarem pelo fogo, o fogo não os queimaria, e nem a chama arderia neles. Devemos entender que o aspecto de Deus como Salvador no Velho Testamento é um símbolo daquilo que o Senhor Jesus Cristo iria fazer na nossa vida no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento nós vemos que Deus se apresenta como aquele que salva, aquele que guarda, no aspecto também das nossas necessidades, das nossas dificuldades aqui nesta terra. Deus aqui na sua palavra, Ele não está dizendo que nós não passaríamos pelas crises, que nós não enfrentaríamos problemas, que nós não teríamos dificuldades, mas que nas dificuldades, que nas tribulações, o Senhor Deus estaria conosco,
nos ajudando, nos dando escape, e de maneira milagrosa, poderosa, veríamos a atuação de Deus na nossa vida. Nós vemos isso se concretizando nos Evangelhos, no Novo Testamento. E devemos entender o seguinte, que a fé, a Bíblia Sagrada, ela define que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Ou seja, é a certeza das coisas que não se veem e que são confirmados mediante pela fé, por nos acreditarmos em Deus e na sua palavra. Meus queridos, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e podemos dizer que a fé, ela trabalha em nós, primeiramente no nosso interior, para depois nós vermos ela sendo exteriorizada na nossa vida. É necessário que devemos entender que a fé não vai andar junto com o medo. Não que a Bíblia venha dizer que nós não devemos sentir medo, que como seres humanos bem sabemos que nós temos as nossas fragilidades e Deus compreende isso, Deus entende isso, tanto em mim como em você. Deus sabe que o nosso corpo físico, a nossa fragilidade humana, nós sentiremos medo. Mas o que a palavra de Deus nos deixa é que não devemos permitir que o medo venha tomar controle de nós. Quando nós olhamos, vou usar primeiramente o Velho Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá ali recebe uma palavra dizendo: eis que uma grande multidão vem contra ti, e eles estão dizendo que vão te destruir. Eram 3 reinos, 3 reis que se ajudaram com seus exércitos e vinha contra Judá. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Josafá, um homem que andou segundo a vontade de Deus, fez tudo aquilo que agradou a Deus, naquele momento ele teve medo, diz a Bíblia Sagrada, mediante aquela notícia que ele recebeu. Ou seja, a sua fragilidade humana, como ser humano, ele teve medo. Talvez eu e você, quando recebemos uma notícia, ou o que estamos vivenciando hoje, pode vir dentro de nós um sentimento, algo que vai nos gerar medo. Mas ele toma uma atitude. Ele não se permite ser dominado pelo medo. Ele vai até a casa do Senhor. Ele ora, ele jejua e busca a face de Deus e uma resposta de Deus para aquela situação, para aquela crise a qual ele estava enfrentando. E nós que conhecemos a Bíblia Sagrada sabemos que Deus trouxe a resposta ao seu servo e deu livramento para Josafá. Nós vemos também no Novo Testamento, quando Jairo, um príncipe dos judeus, foi até Jesus, levando a ele algo que estava fora das suas limitações. Ou seja, ele não tinha condições, apesar de ser um homem que tinha riqueza, que tinha influência, mas entendo eu que tudo isso não estava resolvendo o problema de sua filha, que tinha 12 anos, que estava muito enferma e à beira da morte. Então ele vai até Jesus Cristo. E Jesus Cristo então se coloca à disposição até aí à casa de Jairo. E no caminho, quando está indo, Jairo recebe a notícia que a sua filha morreu e que não deveria mais importunar o mestre. No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, na altura do versículo 36, nós vemos que Jesus Cristo, ele ouve o que aqueles homens chegam e falam para Jairo. Mas Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Eu fico imaginando Jairo recebendo aquela notícia. Jairo vai à procura de Jesus Cristo, encontra Jesus. Jesus se propõe a ir com ele até a sua casa. Dentro do coração de Jairo, eu fico imaginando que havia um conforto no seu coração. Jesus está indo até minha casa e Jesus vai resolver o meu problema. Mas no meio do caminho, ele recebe a notícia que a morte agora está na sua casa e levou a vida da sua filha. Para aquelas pessoas que trazem a notícia, eles dizem: olha, não importuna mais Jesus Cristo, porque não tem mais jeito. Mas Jesus Cristo, ele fala para Jairo: não tenhas medo, não temas, crê somente. Ou seja,
Deus primeiramente, Jesus Cristo primeiramente trabalha dentro do coração de Jairo. Trabalha primeiramente na fé que impulsionou Jairo até ir a ele para pedir socorro. Jesus Cristo em nenhum momento disse que nós não passaríamos por crises, não passaríamos por dificuldades, não passaríamos por tribulações ou adversidades. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, a Bíblia nos diz que Jesus fala aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas não temas, não fiquem aflitos, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus Cristo, Ele nos avisou de antemão que mesmo servindo a Ele, não estaremos livres das adversidades, não estaremos livres das dificuldades, mas que nas adversidades, nas dificuldades, Deus tem poder de agir nelas. Se nós crermos e não permitirmos que o medo venha dominar nosso coração, os nossos sentimentos e venha nos travar, nos paralisar, nós veremos a operação de Deus em nossas vidas. Quando eu olho aqui para este versículo do livro do profeta Isaías, nós vemos que Deus aqui ele não fala se passares, mas ele usa quando passares, ou seja, Deus está falando ao seu povo que vai haver um momento na vida deles que eles estarão passando pelas águas. E nós vemos isso registrado no Evangelho de Marcos, lá na altura do capítulo 6, quando, a partir do versículo 35, quando Jesus Cristo manda os seus discípulos atravessar o mar da Galileia e ele sobe ao monte para orar. A Bíblia diz que o vento era contrário, havia uma grande tempestade, eles lutavam e estavam no meio do caminho, e já era noite. Jesus Cristo, então, ele vai por cima das águas andando. E quando Pedro, então, ouve que é Jesus Cristo, porque ele diz: não temas, sou eu. Pedro diz o seguinte para Jesus: se é tu mesmo, mestre, manda-me que eu vá até a ti. E Jesus Cristo diz: vem. Nós vemos então que Pedro, pela palavra de Jesus Cristo, começou a andar por cima das águas. As águas estavam sendo agitadas pela tempestade. Ou seja, naquele momento, a palavra de Jesus Cristo gerou uma fé em Pedro, tirou o medo de dentro do coração dele. E essa fé, na palavra de Cristo Jesus, deu a ele condições para estar passando por cima das circunstâncias, por cima daquela adversidade que ele estava enfrentando naquele mar, dentro daquele barco. Então, nós vemos pela palavra do Senhor, que primeiramente a fé, ela deve começar aqui dentro de nós, no nosso coração, para que nós possamos então ver exteriormente, na nossa vida, o poder de Deus sendo manifestado. Pedro então, ao crer e não permitir que ele estava com medo, mas pela palavra de Deus, a fé superou o medo que estava no seu coração e fez com que ele andasse por cima das águas. Assim deve ser conosco também. A fé deve iniciar aqui dentro do nosso coração, não sermos paralisados pelo medo, mas crermos que Deus está conosco e nos garante que nós teremos sucesso e nós teremos vitória. Outra coisa que nós devemos entender é que a fé, ela pode gerar um milagre instantaneamente ou pode gerar um milagre que não vai ser naquele momento. Veja bem que Pedro ele andou por cima das águas e só quando Jesus Cristo com ele entrou no barco que a tempestade passou. Nós vemos também um outro exemplo que falei há alguns dias sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus não os livrou da fornalha. Deus aqui falando no livro do profeta Isaías, isso, a palavra de Deus foi falada 200 anos antes de Sadraque, Mesaque e Abednego passarem por essa provação. Deus não os livrou da fornalha. Então quando Deus fala assim, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. A fé daqueles três homens em Deus
fez com que pudesse apagar o poder do fogo, o poder das chamas. Isso nós vemos ali no capítulo 11 de Hebreus, relacionado à fé, que muitos alcançaram a vitória sem mesmo ter visto. Então veja bem, você e eu, Deus está dizendo, passaremos pelas águas, passaremos pelo fogo, mas as águas não irão nos submergir, e nem a força do fogo arderá em nosso corpo. Quando nós cremos aqui dentro do nosso coração, não permitindo o medo tomar conta do nosso coração, a fé sobrepondo o medo, nós veremos exteriormente, na nossa vida, o poder de Deus se manifestando em nós. Então, nesta manhã, a palavra que eu trago para ti é: porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de sabedoria, fortaleza, amor e de autocontrole. Exercite a fé que Deus tem depositado em mim e em você. Não permita que o medo tenha um controle da sua vida, mas permita que o poder de Deus seja aperfeiçoado na sua vida neste momento de crise a qual estamos passando. Eu quero orar por você neste momento, que você possa meditar nesta palavra e colocá-la em prática na sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, te louvamos, ó Deus amado, e te agradecemos, ó Senhor, nesta manhã. E pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida dos teus servos e da tua igreja, guardando, Senhor, protegendo, livrando de todo perigo e de todo mal, abençoando, Senhor, os teus servos, e que nós possamos colocar a nossa fé, Senhor, meu Deus, em prática na nossa vida. Bem sabemos, ó Deus amado, que passaremos pelas adversidades, pelas dificuldades, pelas crises, mas tu nos prometes que tu estarás conosco quando passarmos por isso. Deus amado, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. E peço, Deus, que tu dê graça a eles, como tu tem dado a mim. Pai amado, para que nós possamos controlar este medo, Pai querido, santo, confiando em ti, dependendo de ti e pela fé, possamos superar esse momento de crise a qual o mundo está passando, para que a tua igreja saia vitoriosa, louvando, bendizendo e glorificando o teu nome. Abençoa, meu Deus, o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Convido você a estar conosco nesta noite, participando do nosso culto online. Quero mandar um abraço a todos que estão conosco nesta live, Almoçando com Jesus. Mandar um abraço para o nosso amigo, irmão, pastor Gedaías, pastor presidente de Santa Cruz do Rio Pardo, juntamente com a irmã Rosana, que está online conosco. Estamos orando pelo nosso pastor Gedaías está orando conosco também, por nós aqui, e assim fazendo, cremos que a igreja do Senhor terá a vitória. E por todos os irmãos que estão conosco, um abraço, e espero que a bênção de Deus esteja sobre as vossas vidas. E hoje, às 19 horas, esteja conosco na nossa live sobre o nosso culto doméstico, Meu Lar, Teu Altar, e creia que Deus estará conosco nos dando a vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.